Fala galera, tudo joinha com vocês? Eu acabei de dar uma passadinha ali no Facebook e fiquei pensando como nós brasileiros gostamos de dar opinião sobre todas as coisas, não é verdade? Tava parando lá para dar uma olhada na minha timeline, na minha linha do tempo, vendo a quantidade de amigos meus opinando sobre os mais variados tipos de assunto. E é interessante assim de ver pessoas que como eu gostam de dar sua opinião, desde futebol até a religião, até política e passa por todas essas coisas. E eu fiquei pensando em como isso é interessante, não é verdade? A gente está aqui, eu fico às vezes acompanhando ali no Facebook e eu vejo que está passando alguma coisa na televisão, alguma notícia, como recentemente aquela tragédia lá em São Paulo, daquele prédio que incendiou. E ao mesmo tempo que eu estou vendo a notícia ali na televisão, eu dou uma olhada na minha timeline, já tem lá dezenas de opiniões a favor, contra, criticando, elogiando o trabalho dos bombeiros e falando alguma coisa. E aí você vê no noticiário uma notícia sobre a Copa e quando desce ali seus olhos na timeline, você já vê vários dos seus amigos opinando sobre essa próxima Copa, quem vai ganhar, qual é o melhor time, quem está mais preparado. E aí você vê uma reportagem sobre o filme que acabou de ser lançado, né? Por exemplo, Guerra Infinita aí dos Vingadores está no auge. E aí você vai na sua timeline e já encontra lá um monte de camaradinhas seus dando spoiler do filme, dizendo o que vai acontecer, dizendo que já assistiu, que foi bom, que não foi bom. E aí você tem que pular aquilo ali, porque você também quer assistir o filme e você acaba sendo prejudicado por esses comentários dos seus amigos. Mas isso é interessante porque muitas vezes alguém dá uma opinião sobre uma coisa e aquela opinião não bate com a sua. Aí o que você faz? Em vez de ir lá nos comentários, que você não quer criar uma treta pública ali para seus amigos verem que você está sendo agressivo com seus amigos, você tem muito medo, você é muito político, então você vai lá, lê o comentário do seu amigo, lê a opinião do seu amigo e você não concorda com aquela opinião. Primeira coisa, você não curte, totalmente um direito seu. E ao invés de ir lá para dizer assim, olha, não concordei com a sua opinião, né? Nem todo mundo tem coragem de falar isso em público, que você fica pensando, o que é que os outros vão achar de mim porque eu não estou concordando com a opinião dele? Então você vai lá na sua timeline, e aí você não coloca o nome da pessoa, né? Porque fulano de tal deu essa opinião, eu achei essa opinião ridícula, porque não tem nada a ver, ele precisa estudar mais, ele tem que buscar mais conhecimentos, né? Porque quando você agora não concorda com a opinião de uma pessoa, a primeira coisa que você diz é, vai estudar, rapaz, como é que tu fala uma coisa dessa? E já desmoraliza totalmente a opinião do seu amigo. Então você, em vez de dizer lá, porque fulano de tal não estudou e ele precisa aprender mais antes de falar sobre esse assunto, porque ele só falou coisas sem sentido, e aí você vai lá no seu perfil e você escreve: estou surpreso com a quantidade de pessoas que andam postando asneiras no Facebook. Eles não têm estudado o suficiente para saber a opinião correta seria isso. Se continuarem escrevendo assim, eu vou ter que bloquear essas pessoas, não é? Você não vai colocar o nome da pessoa ali, você não vai dizer quem escreveu aquilo, mas você está deixando claro para aquela pessoa que aquilo se referiu ao comentário dela. E você fica ali acompanhando para ver se vai aparecer uma curtida no seu comentário, se vai aparecer um comentário da pessoa no seu comentário, porque é isso que você está querendo, que a pessoa leia aquilo que você acha sobre a opinião dela. Mas isso é típico da nossa cultura brasileira, não é verdade? Nós gostamos de opinar, nós gostamos de falar o que nós achamos, nós gostamos de dar opinião na vida do outro, nós gostamos de dar pontuação, de dar nota, de dizer o que nós gostamos e o que nós não gostamos. Por isso que o Facebook faz tanto sucesso aqui no Brasil, não só o Facebook, mas todas as redes sociais que desembarcam aqui, desde o falecido Orkut, conseguem crescer em nosso país porque nós gostamos de participar, nós gostamos de opinar, nós gostamos de dizer aquilo que nós estamos achando. Muitas vezes você fica, e aí, dentro dessa realidade, como é que eu reajo na minha timeline quando eu começo a ver aquele monte de opinião? Primeira coisa, primeira dica que eu dou para vocês, se você não concorda, se não vai ser prejudicial a ninguém, simplesmente ignore e seja feliz. Passe adiante, passe por cima. Você não tem que revidar, você não tem que questionar, você não tem que discordar, você não tem que curtir, você não tem que chamar a pessoa para briga ali em público, simplesmente porque a opinião dela é diferente da sua. E é muito difícil isso para a maioria das pessoas, porque quando nós lemos alguma coisa com a qual nós não concordamos, a primeira reação que nós temos é: vou escrever aqui a minha opinião. Para derrubar, para que essa falsa opinião não seja divulgada nas redes sociais, né? Você se acha ali o defensor da verdade, o defensor da sua verdade. Mas você pode ser muito mais feliz se você simplesmente ignorar.
Leia, não concordou, é a opinião da pessoa e muitas vezes nem é da pessoa, ela copiou aquilo de alguém que ela achou muito interessante, ela simplesmente deu um Ctrl+C, Ctrl+V, jogou ali, achando que estava abafando, aí você vai lá e puxa o tapete da pessoa, né? Não faça isso, passe por cima e ignore, você vai ser muito mais feliz. Mas aí você não conseguiu ignorar, você até tentou, mas você não consegue controlar os seus dedinhos, não é verdade? Aí o que você vai fazer? Seja educado, simplesmente diga: não concordo muito com seu ponto de vista. Então, apenas acrescente: você não acharia melhor considerar esses fatos? Ao invés de chegar acusando a pessoa e dizendo assim: não acredito que você pensa assim, eu não concordo com essa sua forma de pensar, essa sua forma de pensar tá errada, tá ultrapassada, eu nem sei como é que eu ainda tenho você como meu amigo aqui no Facebook. Essa é assim que a gente parte pra briga, né? Dentro das redes sociais. Mas não faça isso. Por quê? Porque aquilo é só uma opinião. E as opiniões mudam. As opiniões, elas são diferentes. À medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai convivendo, à medida que a gente vai ouvindo, estudando, conversando com outras pessoas, as opiniões mudam. Então não deixe de ser amigo de uma pessoa simplesmente porque ela tem uma opinião diferente da sua sobre um determinado assunto. E a terceira dica é: não vá para a sua timeline escrever agora sobre a opinião alheia que você acabou de ler. Sabe por quê? A pessoa vai saber que você escreveu sobre a opinião dela, a pessoa vai saber que aquilo é uma indireta para ela. Vai provocar um efeito muito pior do que você ter ido lá na página dela e escrito nos comentários dela. Então, se você leu a opinião e você não está se controlando, você pode simplesmente escrever a sua opinião, sem citar o que você leu, sem citar o que a pessoa falou, sem citar onde você viu. Simplesmente compartilhe a sua opinião, porque eu tenho certeza que milhares de pessoas não vão concordar também com aquilo que você está falando. As redes sociais vieram também para isso, para nos ajudar a estarmos em contato com as pessoas que nós gostamos. É ali que você expõe a sua vida, é ali que você mostra o que está fazendo, é ali que você mostra o que você gosta de fazer, os seus sonhos. É ali que você escreve suas tristezas, é ali que você se despede de pessoas amadas. Nós aprendemos a conviver com as redes sociais assim no Brasil. Então elas vieram para que nós possamos nos conhecer melhor e para que nós possamos alimentar esses laços de amizade com pessoas que a gente não convive todos os dias. Às vezes você está num grupo determinado do Facebook ou você está na timeline de alguém do Facebook e você se sente sentado na sala de estar daquela pessoa. E por isso você sente todo o direito de opinar, você sente todo o direito de escrever e esquece que aquela timeline é de uma pessoa e que aquela pessoa escreve aquilo que ela quiser na timeline dela. Ela posta a foto que ela quiser na timeline dela, desde que não seja ofensivo, desde que não seja agressivo, desde que não seja discriminatório. Se for o caso, denuncie. Ela não vai nem saber que foi você que denunciou ela. Mas não é porque ela tem uma opinião diferente da sua que ela precisa ser agredida em público, não é verdade? Se for um caso de divergência muito grave, de um conflito muito grave na sua mente, se você acha realmente que precisa falar para a pessoa que aquela opinião não está certa, aí vai a minha última dica para vocês. Use o privado. Faça uma discussão entre você e a pessoa, sem ser pública, sem que as pessoas estejam julgando, sem que as outras pessoas estejam acompanhando e discordando das duas opiniões e criando uma terceira ou uma quarta ou uma quinta opinião diferente da de vocês. Então vá lá para o privado, existe uma coisa chamada direct, que você escreve diretamente para a pessoa. Então vai para lá, escreve a mensagem para a pessoa e diz assim: olha, eu não entendi direito a sua opinião, eu não sei o que você quis dizer com isso, me ajuda a entender se você realmente pensa assim. De repente foi um erro de leitura, de repente a pessoa não soube se expressar direito e acabou criando um conflito desnecessário em público. Então essas são só algumas dicas que eu queria dar para vocês nesses últimos tempos de polêmicas nas redes sociais, nesses últimos tempos de conflitos nas redes sociais, principalmente uma que nós tivemos recentemente agora, que envolve o nosso ex-presidente, onde eu vi muitas amizades sendo desfeitas. Inclusive eu fui alvo de pessoas que me bloquearam, que me excluíram de suas amizades porque eu tinha uma opinião diferente. Então vamos aprender a conviver com as diferenças, vamos aprender a conviver com pensamentos diferentes e vamos entender que nós todos estamos em crescimento, que nós todos estamos desenvolvendo e que nós todos estamos aprendendo. As redes sociais, elas só mostram um pouquinho do nosso processo, tá certo? Você não precisa nem curtir esse vídeo se você não gostou da minha opinião. Mas se gostou, dá uma curtida aí. Um grande abraço e até mais.